de muitas de vocês falam: "Andressa, eu sofri o pão que o diabo amassou nesse relacionamento. Eu vivi coisas muito ruins com o meu ex. O meu ex, ele era narcisista, eu vivi um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, onde eu sofri muita humilhação, onde eu às vezes sofri até agressão física, mas mesmo assim, eu tenho saudade. Saudade da parte boa, a gente também foi feliz". Hoje uma leoa falou no direct assim: "Eu fico presa na parte boa. Eu fico presa nas lembranças, nos momentos felizes". E aqui, a gente precisa abrir um sinal de alerta. Um sinal de alerta, porque existe um ponto muito, muito forte aqui. Você, leoa, que mesmo sabendo racionalmente que viveu um relacionamento ruim com o teu ex, você joga o teu olhar para as coisas boas, porque de alguma forma a tua mente ela quer te proteger. De alguma forma a tua mente ela quer te aliviar dessa dor. No teu inconsciente existe um padrão mental. Esse padrão mental que você vive, mesmo sabendo, né, que você viveu um relacionamento desequilibrado, esse padrão mental que você tem enraizado aí as 7 chaves, ele é de uma mulher que viveu anos com uma visão distorcida de amor. Com uma visão de um amor muitas vezes doente, de um amor que machuca, de um amor que passa dos limites. E aí você aceita, você aprendeu a aceitar aquela conduta do teu ex que muitas vezes dentro desse relacionamento te humilhava, te tratava mal. Só que o que que acontece? Na tua mente isso soa como algo natural. Não é normal, mas para você é natural. Sob o teu olhar, esse comportamento é ok. E aí eu recebo histórias de leoas que voltam para esse ex, histórias de leoas presas na dependência emocional. Uma das leoas que estava aqui comentou ferida de dependência emocional. Leoas que vivem entre idas e vindas, presas na fase número 2 do fim do relacionamento, porque essa carga emocional, essa escassez, essa dependência, esse baixo valor, esses critérios tão distorcidos do que é um amor saudável, eles não foram curados. E aí você, que tem esse tipo de comportamento, você acaba sempre sendo tomada pelas memórias boas, pelas coisas boas, pela fase boa do relacionamento, porque de alguma forma a fase ruim para você é como se ela não existisse. Entende o que eu tô falando aqui? Num nível muito profundo essa nossa conversa hoje? É como se na tua mente a parte que era ruim, ela não era tão ruim assim. Porque para você aquilo era normal, aquilo era natural dentro daquela forma de amor que você assimilou. E aí eu vejo leoas, como eu falei, presas, voltando para esse ex, sabendo racionalmente que às vezes existia até agressão. Às vezes era um ex narcisista e vocês acabam voltando porque de alguma forma, na tua mente a parte mais forte, a parte mais boa, foi ela que ficou registrada. Quando você tem esse tipo de comportamento, quando você detecta isso, a partir do nosso conteúdo aqui que eu falei, você precisa fazer um esforço mental ainda maior. Por que eu falo um esforço mental ainda maior? Para você entender como é que funciona a tua mente, 10% é racional, é analítico, é a parte lógica, é a tua razão, e os outros 90% é inconsciente. E aí a gente precisa fazer um esforço maior, por quê? Porque no teu inconsciente você registrou já esse padrão mental que eu falei.
Esse padrão mental de tolerância, esse padrão mental que você tem dificuldade de se posicionar, esse padrão mental, às vezes, de um senso de doação profundo, esse padrão mental de aceitar um relacionamento que era extremamente doentio, essa dependência, essa falta, muitas vezes, de critérios, porque você se vê num nível inferior a esse ex, você coloca ele num pedestal e aí você acaba se sujeitando a essa postura. E por que que eu falo que você precisa trazer um nível de consciência muito maior para o teu racional? Porque você sempre vai ser puxada. É quase como se fosse um imã. É mais forte que você, o teu inconsciente. É por isso que eu falo tanto que as feridas do teu inconsciente são a peça-chave fundamental para a tua cura, fundamental para o teu processo de superação. Então, para você, leoa, que viveu de alguma forma um relacionamento desequilibrado, vamos dizer assim, eu preciso que você construa uma balança de relacionamento. E o que que é essa balança? O que que é isso? É você começar a avaliar o que de fato você viveu com essa pessoa. Quais foram as coisas boas? Quais foram as coisas ruins? A tua mente ela vai fazer um esforço absurdo para não lembrar das coisas ruins, porque isso vai te gerar dor, isso vai te gerar sofrimento, mas eu preciso que você olhe friamente para esse fim de relacionamento. Quando você for tomada por esses pensamentos do teu ex, pare e comece a analisar. Por que que você ainda está se colocando nessa situação? O que que te faz ficar tão presa a essa dependência? Dentro do PDL, que é o meu programa de superação, a gente fez um trabalho muito forte sobre essa balança desse fim de relacionamento, porque é muito natural para você, leoa. É automático para você pensar nas coisas boas. Mas a gente precisa quebrar isso, a gente precisa quebrar esse teu padrão mental a partir do momento que você começa a perceber sinais, sinais de incongruência, sinais não positivos. É como se você literalmente abrisse os teus olhos. Porque quando você estava lá dentro desse relacionamento, você acabou tolerando, você acabou aceitando, mas agora você não tá mais lá dentro. E quando a gente sai, é como se você colocasse a sua cabeça para fora da piscina e começasse a olhar de fato o que que você viveu nesses 3 anos, nesses 10 anos, nesses meses que você estava com essa pessoa. Só que hoje, sozinha, leoa, muitas vezes você acaba não enxergando esses sinais. É por isso que eu tô alertando você, é por isso que eu tô trazendo esse conteúdo para você. As tuas feridas, elas vão dominar e eu preciso que você comece a trazer clareza, é como se você fosse iluminar com uma lanterna todas as histórias que você passou com essa pessoa. Para você começar a trabalhar isso, a quebrar isso. E aí, você pensa tanto nesse ex. E aí você pensa tanto nesse ex, porque de alguma forma você tá condicionada. Você tá condicionada àquela parte boa que você viveu. Só que eu preciso que você entenda algumas outras coisas que estão por trás disso. Quando você fica refém, quando você tá condicionada à parte boa, quando você só é tomada pelas lembranças boas desse fim de relacionamento, eu quero que você volte para essa parte boa e comece a avaliar. A verdade é que, infelizmente, vocês acabam olhando para a parte boa com um grau de valorização absurdo. É como se vocês recebessem migalhas, mas essas migalhas fossem o suficiente para sustentar um amor que era totalmente distorcido. Infelizmente, essa é uma realidade que acontece com muitas de vocês. O que você vivia de bom era tão pouco
tão escasso, só que para você era o ápice, era a melhor coisa do mundo. E aí, por mais que não faça sentido, muitas vezes você quer voltar para aquela história, porque você fica presa àquelas migalhas, você fica presa àquela parte boa, porque na tua mente, as feridas da fase 2 não te deixam superar. E aí você sempre acaba recaindo. Se você, Leoa, tá vivendo de alguma forma esse cenário que eu falei agora, você precisa trabalhar o teu racional para olhar para um outro sentido. Como assim, Andressa? A gente vai precisar começar a quebrar esse teu padrão mental. Então eu quero que quando você for guiada, quando o teu pensamento receber toda essa carga, lembrando do teu ex, eu quero que você tire uns minutos e comece a olhar com um olhar muito mais cirúrgico para tudo que você viveu. De fato, como é que era esse relacionamento que você estava? Olha para as partes que estavam em desequilíbrio. Começa a ser mais crítica. Começa a trazer os teus critérios. Como é que eram as condutas? Como é que era a conduta desse ex? A tua mente vai tentar esconder. A tua mente vai tentar camuflar isso. Mas eu preciso que você já fique atenta a isso. Para de ficar tolerando coisas que não fazem sentido. Para de ficar aceitando, para de ficar fantasiando, porque é isso que acontece.